após a penúltima audiência pública sobre a reforma e ampliação de São Januário, o presidente Pedrinho abre o jogo e traz detalhes sobre negociação, reunião marcada com Felipe Coutinho e a expectativa dele e do técnico Álvaro Pacheco para o Clássico dos Milhões no próximo final de semana contra o Flamengo. Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal BTB Esportes. Eu sou o Jonatas Santos, chegando com tudo na tarde desta quarta-feira, trazendo as últimas notícias e informações para deixar você bem informado, bem atualizado nos assuntos. Mas antes, é claro, eu peço na humildade, na moral, se você não é inscrito, inscreva-se agora, ative o sino das notificações, dê essa moral ao canal BTB Esportes, deixe o seu like. Galera, talvez você não tenha noção a importância que é a sua inscrição, o seu like, faz com que a plataforma venha recomendar os nossos vídeos para muitos apaixonados pelo futebol. Mas deixar aqui a minha gratidão a você, torcedor, que também está diariamente comentando, interagindo aqui no nosso chat. Eu mando um salve para você, a galera do Rio, a galera off Rio, que consome muito aqui o nosso conteúdo no BTB Esportes. Então, gratidão e um salve para todos vocês. Bom, sem mais delongas, vamos aqui às informações. Lembrando que na próxima sexta-feira, em São Januário, o técnico Álvaro Pacheco e também o dirigente de futebol Pedro Martins terão ali a sua apresentação oficial. Então ali por volta de 2 horas, 3 horas da tarde, você vai poder acompanhar aqui nas lentes do canal BTB Esportes a apresentação do técnico Álvaro Pacheco nessa expectativa para o jogo de domingo e também do dirigente de futebol Pedro Martins. Você vai acompanhar agora, falando em Pedro Martins, falando em Álvaro Pacheco, vamos trazer as falas do presidente Pedrinho, que após a segunda, a penúltima audiência pública sobre a reforma e ampliação de São Januário, traz ali detalhes em relação à negociação com o Felipe Coutinho, a reunião que ele teve com o próprio Pedro Martins e também com o técnico Álvaro Pacheco, sobre detalhes envolvendo ali a rescisão de contrato com Aston Villa. Você vai acompanhar agora, os repórteres fizeram ali, estiveram apurando, inclusive também sobre a reforma, ampliação de São Januário. Você vai acompanhar tudo agora nos mínimos detalhes. Bom dia, presidente, mais uma vez, segundo passo, a gente estava também junto também na audiência pública na Câmara, a gente se vê sempre muito emocionado. Quando passa as imagens ali também das fotos, da estrutura, de tudo, o que vem na sua cabeça do antigo São Januário que você viveu? E uma frase que ficou muito marcada foi que, o cara falava assim, nós estaremos juntos na inauguração de São Januário. O que você passou ali? O que você pensou naquele momento ali? Porque assim, mexer com o São Januário me emociona, não preciso mais falar o porquê, Por exemplo, eu estava semana passada em São Januário na quadra de futsal, estava tendo o vôlei lá, e eu fiquei pensando, aqui que eu cheguei com 6 anos, dói no coração saber que isso aqui daqui a um tempo provavelmente não vai estar mais aqui, e é toda uma história e lembranças. Mas eu sei também da importância e da necessidade de uma reestruturação de São Januário, por todos os aspectos, até para comportar o número de torcedores do Vasco, que obviamente eu não preciso nem falar, para a questão de estrutura mesmo do estádio, dar um pouco mais de conforto para os torcedores, para as comunidades, principalmente a Barreira do Vasco, melhorar o entorno. Tudo isso tem um impacto grande. Quando a gente vê isso próximo de acontecer, obviamente a gente fica emocionado. Cabe agora a gente tentar, lógico, respeitando todos os ritos, mas acelerar o máximo possível. Vou fazer de tudo para que a audiência pública em São Januário seja o mais rápido possível, para que a gente consiga ter a votação antes do recesso dos vereadores, senão vai ter que ser depois. Mas o esforço é grande, respeitando todas as regras para que aconteça antes. A área que todo mundo quer, tem um Vasco Flamengo também no domingo, importantíssimo. E gostaria que você falasse sobre o encontro que você teve com o Pedro Martins e com o Álvaro Pacheco, falando sobre as suas expectativas, teu primeiro contato com ele. O que você achou? Você poderia dar detalhes aonde foi sobre isso, por favor? Não, a gente foi jantar, o Pedro já tem tido um contato mais próximo. O Pacheco, um cara super educado, super carismático,
mostrou ser um grande conhecedor de processos de treinamento, de jogo. Mostrei para ele um pouquinho, dentro da minha visão, que fui nascido ali, o que o torcedor do Vasco espera em termos de trabalho. Por mais que você possa ter um time maravilhoso ou não, não tem como você prometer o que você vai conseguir. A única coisa que você tem que se comprometer é ser competitivo, é lutar, é honrar, dentro de uma ideia de jogo, obviamente. É fazer com que a atmosfera do lado de fora, que é a arquibancada, se sinta contagiada pelo que aconteça dentro de campo. Não é uma receita fácil, você pode investir 10 milhões, o que não quer dizer que você vai ser campeão. Mas tem dentro de campo alguns sinais que você mexe com a torcida. E o maior sinal que mexe com o torcedor do Vasco é o comprometimento com a camisa. Então eu quis passar um pouquinho disso, falei um pouquinho da minha história para ele. Ele também falou um pouquinho da sua história. E dei tranquilidade, né? Porque ele chegou no meio, obviamente, de um processo que tudo sabe. E falar que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Quem está ali trabalhando não vai ser afetado de nenhuma forma. E a importância desse jogo, sem botar pressão, óbvio, né? Mas a importância, obviamente, desse clássico. Mas a tranquilidade para ele e para os atletas também. Pedrinho, dentro dessas suas conversas com o Pedro Martins, você falou, lógico, o torcedor do Vasco está muito agitado com as negociações pelo Felipe Coutinho, ele já confirmou também que existem essas negociações. Em que andamento está? Já tem acerto? O Vasco aguarda uma rescisão do Aston Villa com o Coutinho, como é que está a situação toda? Então, a presença do Coutinho, ela causa um alvoroço, dentro da minha casa também, que meu filho me pergunta todo dia. Mas, sendo sempre muito verdadeiro com vocês, ele tem, obviamente, um contrato com o Aston Villa. O mais importante é que ele tem um interesse muito grande de vir para o Vasco, e nós temos um interesse muito grande de trazer esse grande jogador e ídolo da torcida do Vasco. Agora, isso não é um movimento fácil. Um movimento positivo é que as duas partes têm muito interesse. Essa semana, provavelmente, né, após Vasco e Flamengo, eu vou ter um encontro com ele, e aí a gente vai ter uma direção maior. Até agora, só mesmo conversas por telefone, obviamente o interesse é claro. Agora, quando a gente sentar e conversar, a gente vai entender a realidade e aí sim pensar no próximo passo. Pedrinho, você esteve em São Paulo na semana passada, você tem conversado com muita gente interessada em possíveis investidores do clube. Enfim, queria que você falasse um pouco sobre essa reunião em São Paulo e se você tem mantido conversas para possíveis investidores para a SAF especificamente, se a conversa foi só para patrocínio ou também há conversas em paralelo interessados na SAF do Vasco. Só para ser muito claro, nós temos um sócio e nós respeitamos muito isso. Obviamente que a gente vai entendendo o cenário jurídico e nós temos que estar preparados para todas as situações. E o Vasco, obviamente, precisa de receita e de investimentos, seja de patrocínio, seja do retorno do sócio, seja de um próximo investidor. Então, assim, a gente tem que conversar com o mercado, obviamente, para estruturar o Vasco da maneira que ele merece. A minha ida em São Paulo já não é de hoje, né? A gente já vai para lá há muito tempo, conversar com muitos investidores, né? Com alguns fundos, com possibilidades de patrocínio, obviamente, para a gente aumentar a receita do Vasco. A gente teve somente, nesse mês, um patrocínio master. Isso tem um peso direto no fluxo do caixa. E a gente espera que a gente consiga organizar financeiramente o Vasco para que a gente não sofra nem financeiramente nem esportivamente nessa temporada. Ele está esperando o aporte, então, de setembro? Não, a princípio não. Com a liminar não existe a possibilidade do aporte, mas o jurídico pode te falar melhor sobre isso. E o aporte... A gente vai ter aí o Conselho Fiscal se posicionando sobre a questão do caixa, porque a questão do aporte também ela não influenciaria, obviamente, em contratações, em estruturas de CT. O aporte que aconteceria, se acontecesse, ele seria para sanar as dívidas que o clube teve. Então, assim, o aporte para as pessoas poderia ter um impacto que não vai ter, que as pessoas estão imaginando que tivesse. Primeiro, a gente não sabe se ele aconteceria. E segundo, obviamente, seria muito mais para as dívidas do que para qualquer tipo de investimento. Felipe Coutinho, o vascaíno pode sonhar com outros reforços também? Assim, Thiago Alcântara, como foi falado que teve conversa, existe algo nesse? A única conversa que a gente teve foi com o Felipe Coutinho. Não teve conversa mais com nenhum outro jogador. E a gente precisa ser muito verdadeiro, transparente e realista com o torcedor. Eu preciso entender o que é o caixa da SAF. Entendendo o que é o caixa da SAF, eu vou passar verdadeiramente quais são as perspectivas de investimento para o Vasco.
verdadeiramente quais são as perspectivas, beleza? Valeu. Galera, e só complementando aqui a informação, devido àquilo que o presidente Pedrinho trouxe, tem uma notícia do nosso amigo Gabriel, do portal Trivela, que hoje pela manhã trouxe a notícia. O Vasco e Coutinho acertaram os últimos detalhes referente ao tempo de contrato e valores salariais. Como esperado, o jogador aceitou uma boa redução dos seus vencimentos para fechar o contrato. Agora o clube aguarda o meia acertar a rescisão de vínculo com o Aston Villa da Inglaterra para assim assinar. É o que todo torcedor está aí aguardando, está ansioso. Até mesmo, né, o filho do presidente Pedrinho, no qual ele falou, no qual ele mencionou no vídeo anterior. Bom, galera, nós vamos ficando por aqui com o nosso giro de notícias. Lembrando, se você ainda não é inscrito, inscreva-se, ative o sino das notificações, deixa o like. É o BTB Esportes em todos os lugares. Valeu!